Olá, seja bem-vindo à nossa roda de conversa. As condições físicas e o projeto arquitetônico das escolas interferem no aprendizado, na educação dos alunos? Os espaços urbanos e rurais estão em constante transformação, se adaptando às novas tendências do comportamento humano, expressando ideologias e momentos históricos distintos. Nas escolas, onde crianças, jovens, adultos se relacionam, passando boa parte do dia juntos. A relação com o lugar acontece permanentemente, mas de fato, temos uma interação? Em que medida o espaço físico escolar é apropriado, reconstruído, recriado? Como fazer da escola um espaço lúdico, estimulante, reconfortante? Como pensar a arquitetura escolar para que ela cumpra este objetivo? É, ao mesmo tempo, como pensar tudo isso aplicado a grandes redes, como o Sistema Estadual de Educação aqui de Minas Gerais, com mais de 4.000 escolas. Tudo isso é possível? Transformar a escola em um lugar atrativo? Este é o tema de hoje da nossa roda de conversa. O Roda de Conversa é um programa que debate temas do cotidiano escolar sob o ponto de vista pedagógico. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, é idealizada pela Magistra, Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social. E para discutir o assunto de hoje, eu recebo aqui no estúdio Maria Rosa Chaves Kunzli, graduada em História, mestre em Cultura de Práticas Escolares e doutora em História da Educação pela Universidade Federal do Paraná. Ela é assessora pedagógica da rede de colégios Marista. Recebo também Beatriz Goulart, é arquiteta formada pela Universidade de São Paulo, a USP, consultora do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E recebo também Luciano Mendes de Faria Filho, é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, e professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa roda de conversa. E a arquitetura? A arquitetura educa? Professor Luciano, professora, como é que a gente começa essa nossa roda? Eu acho que a arquitetura sempre educa, né? Tanto a gente percebe isso pelas experiências nossas, pessoais, à medida que as lembranças, o modo como você interage com o seu ambiente, em casa, como você vê a cidade te oprime, a cidade te libera, né? Que encantamento você tem ou não com a cidade, com a arquitetura. E no caso da escola, eu acho que a experiência da escola é muito importante num momento crucial da vida, do desenvolvimento da gente, de cada um e de todos os alunos de um modo geral. A grande questão é em que direção a nossa arquitetura escolar educa, né? Porque ela sempre educa politicamente, nos ajuda a aprender. Ela nos informa. A arquitetura está sempre nos informando. Nos informando e nos formando, né? De alguma forma, a gente é formatado também pela arquitetura. Formatado pela arquitetura? Formatado, inclusive pela arquitetura escolar, é uma formatação bem eficiente, né? Porque é importante dizer que essa arquitetura vai responder a uma concepção de educação, né? Que num primeiro momento, e talvez até perdure isso até hoje, como algo até naturalizado, uma concepção de educação que o corpo não deve se mexer. Então, formatado mesmo porque todos os ambientes da escola foram feitos, e isso está no DNA da escola, para que a gente não se mexa. E até impede muitas interações, né? Na verdade, é uma interação controlada. Ou seja, olha para frente, não vira para o lado, não se mexa, fique sentado. E essas ordens estão todas inscritas, né, na arquitetura escolar. E a questão é a gente se perguntar, a concepção de educação atual pede que arquitetura? Será que a gente não está fazendo ainda, por mais que seja bonita, uma concepção de arquitetura de um tempo que já passou? Eu acho que a gente tem que pensar também na formatação da sala de aula. A própria formatação das carteiras, como eu vou trabalhar como professora, vai trazer para mim uma determinada concepção. Então, a gente ainda tem as crianças enfileiradas, não é? A gente ainda faz o mapa da sala e sabe aonde estão os melhores alunos, os piores alunos. Então, a gente tem a geopolítica, né, da sala, da escola. E eu acho que esses formatos
que ainda estão vigentes, eles vêm sendo muito questionados. Eu acho que a gente está num período mesmo de transição. Assim, parece que os educadores, a sociedade como um todo está demandando uma outra escola, uma outra formatação. Então, quando eu coloco os alunos organizados em grupo, eu estou apontando um tipo de construção do conhecimento. Se eu coloco os alunos sentados em roda, eu estou apontando uma outra forma de construção do conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que se atentar para essas formas de organização que ainda acontecem na escola. Enfim, hoje a gente tem várias, né? A gente tem um acúmulo de tempos na escola. E a gente cada vez mais está tomando mais consciência disso. Acho que é possível, quer dizer, nós estamos aqui investindo na ideia de que formata, a própria etimologia da palavra formação tem essa ideia forte de forma, colocar na forma. Claro, a escola não precisa ser isso, né? Mesmo o espaço já edificado, ele é apropriado, ele pode ser reinventado, rediscutido. Mas eu acho que é importante levar em conta, quer dizer, nós professores, enfim, os alunos, levarmos em conta essa dimensão do espaço, a própria escolha do lugar onde se construir escola, né? Quer dizer, não é à toa que se escolhe determinados lugares e não outros. A gente fica pensando do ponto de vista histórico, a construção dos grandes espaços escolares, como a gente tem aqui em Belo Horizonte, mas tem em boa parte das cidades mineiras, a escola na praça, né? Quer dizer, essa foi perto da igreja, esse foi um investimento republicano, de certa forma, para fazer com que a escola pudesse competir com a igreja, ou seja, se a igreja está na praça, é preciso que a escola esteja na praça também, para mostrar essa ideia de que a república investe na educação. Então, as nossas cidades têm na praça, tem um grupo escolar. Claro que, à medida que vai se expandindo a escola, começam outras disputas também, que tem a ver com a questão da valorização do terreno. Exatamente. Tem as disputas por onde é melhor construir. Crescimentos também nessas cidades demandando escolas em outras regiões. Isso, em que a gente... as disputas dos grupos têm a ver também com material, como levar material. Uma coisa interessante nisso, né, Luciano, que apesar disso ser tão óbvio, essa relação entre o terreno e o urbanismo e a arquitetura, porque veja que interessante, a gente está falando de arquitetura escolar e não de urbanismo educativo, que é uma dimensão muito recente, porque se discute o prédio como se ele estivesse em lugar nenhum. E, na verdade, se você pegar dois movimentos muito fortes que a gente tem historicamente no Brasil recentes, de se construir um plano municipal de educação e um plano diretor, eles não se encontram nunca. Eles não se encontram nunca. Onde que se escolhe construir uma escola pública? Onde o empresário não vai lucrar. Você tira do loteamento o terreno que ele não vai precisar vender, que é uma pirambeira, que é um buracão, que é onde alaga. Ou seja, se os professores não estão discutindo a arquitetura da escola, muito menos aonde será essa escola. E eu acho que a importância de trazer isso para o centro do debate, porque isso tem a ver com o aprendizado político da cidadania. Quer dizer, o quê, né? Quer dizer, à medida que essas crianças que estão nessa escola tomam mais consciência, a gente brinca, toma atento disso, né? É possível que a gente possa pensar na arquitetura não apenas da escola. Quer dizer, é necessário pensar que a arquitetura é uma produção cultural, é uma produção social, coletiva e que tem a ver com o nosso destino. Quer dizer, não dá mais para pensarmos a cidade ou a escola desligada desse... Né? É preciso pensar a cidade como um território extremamente denso, que é cruzado pela escola, mas é cruzado por várias outras forças culturais, inclusive, que tem a ver com a educação. Se a gente não toma consciência disso dentro da escola, a gente acaba depois lidando com a cidade um pouco como repartida, fragmentada, né? E fora da cidade? Talvez você queira complementar, mas e no meio rural, por exemplo? Nós estamos aí, né? Nós estamos falando aqui de movimentos de cidades. E no meio rural? Quer dizer, que espaço é esse? Que escola é essa? Agora, me parece que a escola... As poucas experiências, eu sou do meio urbano, não vou me atrever a falar, mas me parece que é mais integrada com a cultura. As experiências mais atuais que eu conheço, vinda dos movimentos, as escolas vindas dos movimentos sociais do campo, tem uma integração da escola com a comunidade, com a cultura local, muito interessante. Mas o que dá pena é que a arquitetura não acompanha essa riqueza. Então, eu fui visitar em Aracati um assentamento sem terra. Aracati, no Ceará. No Ceará. Desculpa.
um assentamento sem terra, que era incrível em termos de relações de cultura, de que todo mundo come junto, a escola era multisseriada. Projeto educativo Não só disso, voltando até para o que o Luciano falou, o projeto de vida, a escola é parte da vida, então as casas não têm muro, um ajuda a construir a casa do outro, quebrando todas as lógicas de mercado. A escola é um projeto que vem do Ministério de Educação com um muro, o empreiteiro construiu um muro. E a pergunta era, podemos tirar o muro? Então nós fomos visitar a escola numa aldeia absolutamente comunitária que tinha cadeado no portão da escola. E lá dentro tinham várias salas de aula, ninguém pensou que aquilo era uma escola multisseriada. Então, em vez de ter um grande salão, de novo, o campo avança, ou mesmo alguma escola urbana que tem um projeto pedagógico mais democrático, participativo, na hora que vai entrar na caixinha, a caixinha está dizendo, fique cada um no seu lugar. Ou seja, você diz que a escola precisa acolher bem a comunidade. No campo ou na cidade, onde que a comunidade é acolhida? Esse espaço, se você olhar uma planta de uma escola, não existe espaço para a comunidade nessa planta. Você tem um guichê com uma gradinha, dizendo bem-vindo para a comunidade, na chuva. Em alguns lugares você tem um pequeno salão, mas é uma secretaria que recebe. Você não recebe no espaço de cultura ou na cozinha da escola, onde seria a sala de visita. Você recebe num lugar da burocracia. Então, acho que mesmo no campo, infelizmente, a maneira de se pensar a construção escolar... A comunidade está do lado de fora da vida da escola. Exatamente. E acho que é uma reivindicação de que a gente consiga acompanhar esse novo desenho que está se... Acho que a discussão da educação está muito rica. Hoje, escola para quê? Para quem? Professor como? E acho que se o espaço e tempo, porque tem essa coisa que não se pode pensar... esse tempo também da hora de 50... Porque, no fim, essa sala quadradinha é da hora de 50 minutos, né? Acho que o debate podia envolver o tempo também, talvez. Eu fico pensando... Primeiro, acho que a questão do rural e do urbano no Brasil é difícil de você precisar isso, porque o mundo rural, ou o campo, vive algumas contradições muito mais intensamente, inclusive, que o mundo. Dá para ter uma visão idílica, assim, do campo, legal, porque eu acho que as nossas cidades do interior, algumas vezes segregam muito mais do que a nossa grande cidade, a grande metrópole, né? O fato de ser uma população muitas vezes menor, etc., acaba diluindo isso num universo maior. Mas eu conheço cidades do interior de Minas que segregam a população de uma forma... Inclusive, a escola faz parte dessa segregação. Você não tem a mesma escola para todo mundo, você não há esse trânsito todo. Então, acho que essa é a dimensão. Tem muitas prefeituras que tiram as crianças do meio rural, levam para uma escola só. Então, você tem uma série de questões postas aí. Mas eu acho que é fundamental isso. Por que a escola não dialoga? Esse lugar onde os professores, nós professores, alunos, poderíamos dialogar, inclusive fazendo essa crítica, essa discussão sobre isso, também isso não nos parece muitas vezes pertinente, porque nós somos formados numa percepção da escola, na qual o coração da escola é a sala de aula. Assim, para quase todos nós fomos socializados numa escola em que o coração da escola é a sala de aula. Toda a materialidade da escola e mesmo a nossa percepção, não apenas espacial, inclusive simbólica da escola, tem na sala de aula um lugar muito especial. A representação da escola é na sala de aula. É a sala de aula. Se ele está fora da sala de aula, ele não está aprendendo. Isso, a gente fala, é no chão da sala de aula, é a escola, o coração da escola é a sala de aula. Quer dizer, isso tem uma certa razão, mas isso também nos impede, muitas vezes, de certa forma, implodir essa própria especialidade da escola em outras direções. Se poderia fazer coisas muito interessantes, que a gente fala com espaço já edificado, mas a gente está muito embotado, né? Nossa criatividade está muito pequena. E não é a gente falar, o professor tá pouco criativo. Não é essa a questão que o professor... Quer dizer, há um conjunto de investimentos que faz com que para o professor também seja mais confortável. Algumas vezes para os alunos seja mais confortável ficar na sala de aula, porque você não conta com um conjunto também, você não conta com tempo, com materialidade, etc., que te permita circular por outros espaços da escola. Fazer uma escola diferente não é fácil, né? Por isso, talvez haja um grande conforto dessa sala de aula que nós construímos. Ela é confortável,
Não quer dizer que ela seja a melhor escola, a melhor proposta, mas ela traz um conforto que, saindo dele, a gente entra num outro Onde eu terreno. estou, conflito, né? é. Mas aí nós conflito, vamos né? fazer o seguinte, em questão de tempo, fazendo aqui uma análise, nós vamos para um rápido intervalo agora, mas a gente volta com essa discussão, a gente não deixa ela não, é bem rapidinho, né? Você pode ver aí também, na série Boas Práticas, que vai no nosso intervalo, uma experiência da Escola Pedro II, aqui em Belo Horizonte. A ausência de quadras esportivas não impede que os alunos tenham educação física diferente um pouco da qualidade do que a gente tem. A gente já volta já já.